Olá, seja muito bem-vindos. Nós vamos falar sobre um tema muito especial aqui, Ah, sim. que é nossa gravidez. O nosso relacionamento mudou depois da gravidez? É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Então, já se inscreve no canal e fica aqui com a gente. Todo mundo fala do bebê, fala da gravidez, mas e o casal? Aonde que fica quando tem uma gravidez? Esse tem sido um ponto que a gente tem discutido bastante esses tempos, né? É. Do que não perder, do que tomar cuidado, né? Mas enfim, na tua visão, Léo, o que mudou na nossa relação depois que a gente engravidou? É muito louco, porque essa é a nossa primeira gravidez, né? E eu vejo que, pra mim, mudou... É engraçado, porque mudou o sentimento de, entre aspas, né? Simplesmente ser um casal, pra agora somos pais. Quem é pai tá entendendo que a gente parece um clube, né? Mas quem é pai entende o que a gente tá falando, porque realmente você passa a pensar e fala assim, puxa, tem um outro ser ali, né? Eu sou responsável por uma outra coisa que a gente tem que olhar, tem que zelar. Parece, né? Parece que nasce um novo propósito de vida, sabe? Um novo negócio de vida. Eu sei que é super clichê falar isso, mas Não. só quem, sei lá, acho que só quem tem essa oportunidade que consegue sentir isso, né? E esse é o impacto isso emocional. balança. Esse é o impacto emocional, Esse é o impacto com emocional, certeza. que é o impacto da mudança. Não, vou dar um exemplo, nada a ver, assim, ó, talvez o pessoal entenda. Vou dar um exemplo. Eu gosto bastante de fazer esporte, eu gosto bastante de atividade física. E beleza, para fazer atividade física, você tem muito pensamento ali, você com você mesmo. Então, por exemplo, corrida, você tá correndo ali, tá cansado, o que tem que fazer puxa, eu vou mais um pouco, né? Eu vou mais um pouco, eu preciso correr, eu preciso ir. Então essas eram minhas frases, né? Não, agora vai, coloca uma música, não, agora vai, tal. Aí, do nada, começou a pensar, não, cara, pô, eu sou pai, agora pela minha filha eu preciso terminar essa corrida. Eu tenho que ir, eu tenho que fazer, sabe? É muito louco. Então, e dá um gás, sabe? É um negócio, sei lá, pequeno, mas assim, muda. Pra né? você ver o impacto Pra você ver o emocional. impacto, exato. O impacto. Seu E olha, impacto. gente... Pela minha filha. Exatamente, muda o sentido, né? No Sim. fim das contas, você tá trazendo um ótimo exemplo de como muda o sentido. E muda o sentido dos nossos pensamentos, muda o sentido de tudo, né? No fim das contas. E aí, gente, a gente tá grávidos. Imagina quando essa criança nascer. Nossa senhora. Como é que vai ser isso? Mas... E a gente é novo nisso, né? a gente vai descobrir, né? Tamo passando aqui Exato. primeira viagem. Mas uma das perguntas que a gente pode falar é sobre o que mudou na nossa rotina de casal. Então, o que mudou na nossa rotina de casal, sobre nosso diálogo, o que mudou. Mudou muito, né, amor? A gente só fala de filho. Eu tô brincando. Mas brincando 90%, né? É muito interessante porque a gente fica preocupado com isso, Fica. né? E ainda mais eu posso falar pelos pais, né? Pelos homens, o que a gente acaba sentindo, que é ao mesmo tempo que a gente sente que nós somos pais, a gente se sente até por um lado longe, porque não tá com a gente. Então é um sentimento de que sim, eu faço parte disso, mas nem tanto, né? E também um ponto bem interessante é que a vida, né, de casal e a vida de grávidos, ele agora, depois, né, que tem ali né, que tá constatado que, puxa, tem uma criança, todo mundo, todas as pessoas do teu relacionamento começam a girar em torno da criança e da mãe, entendeu? E não mais do casal. Então isso muda bastante coisa. É verdade. Entendeu? Nas conversas, bem nas interessante. rotinas. Pro homem isso muda bastante. Pra mãe, porque ela vira centro das atenções já. Antes a gente ia fazer as coisas, antes era eu e você, a gente vai lá e faz as coisas. Agora não é mais eu e você. Agora eu simplesmente levo você, é você e a criança. Entendeu? E tudo bem, essa é a dinâmica, né? Sim. Tá tudo certo. Aí a pergunta que fica pra mim tá, e o meu papel nisso, qual que é? Entendeu? Como eu fortaleço você como protagonista, a filha como protagonista, qual é o meu novo papel nisso? Porque antes eu tinha uma certa independência. Agora eu não tenho mais essa independência. Agora eu realmente eu preciso fazer o melhor por vocês, mais do que o que eu fazia antes. E não pensa mais... agora o pensamento é do trio, né? É o pensamento do muito trio. interessante isso, porque você tá pensando ativamente o tempo inteiro em todo mundo, né? Então, assim, basicamente, muda a responsabilidade. Ah, total. E a gente nem tem uma criança E nem ainda, tem, né? A gente tá falando Nossa de uma Senhora. criança que tá aqui na casinha, né? Sim. Mas falando um pouco do que você trouxe do... Qual que é o papel, né? Qual que é o papel nisso? Porque fica um pouco longe. Realmente, a mulher, ela vai viver a gravidez sozinha. Falando, assim, da gravidez, do desenvolvimento do bebê, você vai... O seu papel está claro. Exatamente, você faz a criança. E uma das coisas que eu mais escuto das grávidas é sobre a solidão. Interessante, Então, olha aí. porque
justamente porque eu vejo que os maridos, eles não não é participa a palavra, mas eles não estão vivendo junto com você aquele desenvolvimento, isso vai trazendo um sentimento de solidão. Tipo, nossa, eu tô vivendo tudo isso aqui sozinha. Aí, o que eu e o Léo faz, né? O que a gente faz pra poder tentar conectar isso? Bom, a gente conversa muito sobre a gravidez, né? Sim. Então, Nossa. eu fico tentando explicar pra ele o que é, como é. Imagine, né? Imagine, sabe quando... Bom, essa semana foi assim. Sabe quando você tá... Como é que eu falei do estômago? Tipo, você tá descendo um negócio que dá um gelinho no estômago? Sim, você falou do frio na barriga. Um frio na barriga. Você sabe qual que é o frio na barriga? Sabe quando você sente um frio na barriga? Deu, tal, beleza. É tipo aquele quando você salta de paraquedas, que você tá caindo, é esse? Esse, mais ou menos. Isso numa intensidade bem menor. Então, eu tô sentindo esse frio na barriga agora. Então, eu fico tentando trazer pra realidade dele o que eu tô sentindo, pra ele tentar sentir o que eu tô passando. Então, é uma forma da gente praticar empatia, sabe? Que ele tenha a empatia pra tentar viver junto comigo tudo isso que tá acontecendo no meu corpo, né? Porque é transformação demais. Deixa eu falar um negócio que eu aprendi, que pra mim foi difícil, aliás, até hoje é mais difícil, mas beleza, né? Vida que segue é o esquema. Principalmente pra nós que somos pais de primeira viagem, eu tento ser sempre muito prático com as coisas. Assim, eu preciso que você me fale o que é necessário ser feito. Você sabe o que está acontecendo, né, com você. Você imagina, ou melhor, sabe não. Você sente as coisas que estão acontecendo com você. Isso é inegável. Então você sente. Eu não sinto as coisas que estão acontecendo com você. Por eu não sentir, eu não consigo adivinhar. Como eu não consigo adivinhar, eu não sei o que fazer. E aí a gente fica naquele pensamento de, eu não sei o que fazer, mas o que eu faço? Eu não sei o que fazer, mas eu preciso fazer alguma coisa. Então eu preciso que você me diga o que eu tenho que fazer. Aí entra a interrogação. É que nem você sabe. Eu vou saber o que eu preciso que então, você faz faça. Primeira viagem, né? Então, nem você sabe o que tem que fazer, então como é que você vai me falar um negócio novo pra você? Exatamente. Né? Então, os dois, assim... Tudo perdido. Só, esquece esse vídeo. Brincadeira. Todo mundo perdido. Exatamente. Porque perdido, a gente fica, assim, tentando resolver um negócio que não é resolvível. Exatamente. Né? No fim das contas. Por quê? Porque a gente não sabe. É isso. Mas o que ajuda... Muito legal. Como você disse, né? O que ajuda... Então, os pais de primeira viagem, né, provavelmente se identificam com isso. E se tá tendo dificuldade... E se... Veja, por mais que a gente tivesse essas dúvidas, quando a gente sempre entrou, né, com esses pontos, a gente sempre teve aquela reflexão de temos que resolver isso. Temos que conversar e temos que entender e temos que resolver isso. E eu vejo que isso desenvolveu super bem, isso nos ajudou bastante a gente conseguir dar esse próximo passo. Então, se eu fico imaginando que se nós não tivéssemos esse pensamento de como resolver isso, vamos resolver e como resolver, provavelmente a gente teria um processo, né, de gravidez com, assim, talvez até conflitos, talvez até brigas e outras coisas, de uma forma que não fosse saudável. Então, é importante resolver, compreender e resolver. Então, assim, o que mudou na nossa rotina sobre quando a gente engravidou? Na nossa rotina de diálogo? Nada. Porque a gente sempre conversou bastante. Eu acho que a gente conversa mais, né? Sim. A gente conversa mais e o que mudou foi esse lance que eu tava trazendo pra vocês de tentar fazer com que ele entenda o que eu estou vivenciando. Então, assim, na nossa rotina não mudou muita coisa com relação a isso. Mas o que muda é a responsabilidade, o que muda é a nossa visão um do outro. Eu vejo que a gente se teve mais intimidade ainda, teve mais proximidade ainda. Intimidade emocional, proximidade emocional, né? Então, a gente se mudou de um jeito diferente. Então é como se essa etapa do nosso casamento, da nossa vida, trouxe pra gente um amor diferente um pelo outro, né? Então eu falo que me apaixonei. Eu vejo que toda vez que a gente passa por um momento um momento novo, né? Um momento de diferenças, sejam eles momentos de muita alegria ou momentos de muita tristeza, eles deixam ensinamentos e marcas nas nossas vidas e como casal eles nos fortalecem. A gente sabendo lidar com isso deixa a gente mais forte. São os marcos emocionais, né? Que podem ser traumas ou podem ser desenvolvimento. Exato. Então, espero que seja desenvolvimento por aí, né? Se você tiver algum comentário pra fazer aí sobre gravidez, vocês estão gravidinhos? Conta pra gente se vocês estão gravidinhos. E algum recado para pais grávidos? Assim, aceita e conversa. Eu acho que isso é bom. Aceita, né, as novas situações que estão acontecendo, que você não sabe, né, para pais de primeira viagem, então que você não sabe, e conversa com as pessoas com a sua esposa, acima de tudo, e com as pessoas que já passaram por isso. Ajuda bastante. Para as mães, eu diria que vocês estão passando por muita situação hormonal como eu.
Falar uma coisa. Eu conversei com vários pais e, assim, ó, um bom número deles, eu não saberia dar um percentual, mas eu diria que uma maioria tranquilo falou assim pra mim: nossa, se eu soubesse hoje do que eu sei, eu teria sido mais compreensível com a minha esposa. Olha só. Eu escutei isso de muitos pais, de verdade. Então, eu peguei esse recado e tô fazendo... Estou aplicando na prática. Perfeito. É isso aí. É isso mesmo. E eu acho que das partes das mamães que estão passando por muitas oscilações hormonais, vocês estão com raiva, eu sei. Porque é uma irritabilidade, é um negócio esquisito. Aí, às vezes, a solidão. Enfim. Então, assim, acho que tem que tomar cuidado pra você não ficar despejando em cima do outro, sabe? Compartilhe. Acho que você precisa, porque afinal de contas é o teu ponto de segurança, né? Então é quem você tem pra você compartilhar, então você vai compartilhar. Mas o que eu quero dizer pra você não ficar reativa, sabe? Não fique reativa. Vai acontecer de vez em quando, é normal que aconteça, que às vezes você não vai estar no seu controle absoluto e tá tudo bem. Mas cuidado, diria cuidado com a reatividade, porque ela pode afastar. E pros pais é a compreensão mesmo, porque isso vai acontecer, mas você tem que ficar ali, porque você é o ponto de apoio e segurança, né? É isso aí. Isso. Muito bom. Muito obrigada por nos assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau! Tchau.